Se existe uma polêmica na literatura, é o cancelamento de escritores e escritoras. É possível separar o autor da obra? Eu conto a história e vocês vão decidir. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e trago para você, pela primeira vez, um livro da escritora brasileira cearense Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, numa família de intelectuais. Sua mãe lia muito. De acordo com o próprio depoimento da Raquel de Queiroz, quando a sua mãe faleceu, ela deixou uma biblioteca com cerca de 5.000 livros. Só aí eu já fiquei salivando. Seu pai era advogado e eles eram parentes, nada mais, nada menos, do grande escritor José de Alencar. Aos 15 anos, ela se formou normalista, professora. Aos 17 anos, ela escreve uma carta para o jornal O Ceará, comentando sobre um concurso, a Rainha dos Estudantes. Ela escreveu a carta sob um pseudônimo, mas usou o papel de carta da fazenda do pai dela, fazendo com que a coordenadora da seção literária do jornal, que gostou muito daquele material, a convidasse para contribuir naquele espaço jornalístico. Então, a partir dos 17 anos, ela começa a escrever no jornal. São daí que saem as suas primeiras crônicas, seus primeiros contos. O jornal O Ceará era considerado comunista pelo clero. A Raquel de Queiroz estudou numa escola católica, porém ela sempre se afirmou ateia. Seu romance de estreia, O 15, foi escrito quando ela se tratava de um problema de saúde. E esse romance vai retratar o drama da seca de 1915. O pai vai financiar uma edição desse romance. Provavelmente ele leu, gostou do que leu e, como eles tinham posses, financiou a primeira edição desse romance. O que a Raquel de Queiroz faz? Ela envia esses volumes para os críticos literários do Brasil. A partir daí, ela começa a ser conhecida num circuito além do Ceará. Ela era a favor do voto feminino, ela participou das reuniões do Partido Comunista lá no Rio de Janeiro. Em 1932, ela é presa por fazer parte do Partido Comunista, é aquela época de chumbo do Getúlio Vargas. Ela, quando é liberta, ela continua no Rio de Janeiro e vai publicar seu livro João Miguel. Porém, o Partido Comunista exige ler o livro antes dele ser publicado e pede para ela fazer umas modificações, o que ela não aceita e sai do partido. Ela se casa com um poeta chamado José Alto. Vai ser presa novamente por protestar a favor dos constitucionalistas paulistas. Sai da prisão deportada para o Ceará. Ela e o marido participam de um movimento trotskista. O marido é preso, ela não, porque ela estava amamentando a sua filhinha. O casal se envolve com a política, se candidata a deputado federal, não é eleito, mas tem bastante votos, e aí se afastam da política. Em 1936, ela perde a sua filhinha pela meningite e escreve o livro Caminhos de Pedras. Em 1937, eles se separam, o casal se separa.
A Raquel, além de ter a alcunha de comunista perigosa, terá a alcunha de desquitada perigosa. Jânio Quadros assume a presidência e ele convida Raquel de Queiroz para ser a ministra da Educação. Ela não aceita, mas interfere totalmente na organização daquele ministério, indicando pessoas para trabalhar lá e tudo mais. Porém, ele vai renunciar e quem assume é o seu vice, João Goulart. Raquel de Queiroz escreve uma tremenda crítica ao João Goulart. Alguns dizem que é porque ele tinha relações diretas com Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi o grande perseguidor da Raquel de Queiroz. Acontece o golpe de 1964, o golpe empresarial militar. Ela já está casada com outro homem, então seu marido, seu atual marido, era amigo do general Castelo Branco, que assumirá a presidência. E ela apoiará a ditadura militar. Eu pergunto para vocês, como? Por quê? Como que uma pessoa que escreve esses livros sensíveis sobre a pobreza, sobre Lampião, vai apoiar a ditadura militar? Eu achei importantíssimo contar essa longa história sobre a Raquel de Queiroz para poder só depois entrar no livro João Miguel. Então, se você vai prestar o vestibular o ano que vem, essa resenha pode te ajudar um pouquinho. Eu sempre aconselho a ler os livros, mas eu sei que é tanta coisa para estudar. De repente, esse resumo, essa resenha pode te ajudar. João Miguel foi publicado, como eu já disse na introdução, em 1932, 10 anos depois que Raquel de Queiroz publicou o livro O 15. Ele é o único personagem masculino da Raquel de Queiroz. Tá bem, ela escreveu um livro sobre Lampião, mas não é um personagem. Quem é João Miguel? Um trabalhador rural que num arrastapé, num forró, embriagado, entra numa briga, desvive um homem e é preso em flagrante. Ele acorda no outro dia na cadeia e com a sensação de que ele teve um sonho. Será que realmente ele cometeu aquilo? Por que ele cometeu aquilo? Mas ele sabe que cometeu. A forma como a autora descreve as sensações de João Miguel ao constatar que desviveu um homem é fora de série. Ela entra na mente daquela pessoa simples que cometeu um crime sem razão nenhuma. A cadeia é um capítulo à parte. Ela é chamada de pensão, as celas de quarto e os prisioneiros de pensionistas. Mas as condições de vida deles ali dentro são horríveis. As celas são sujas, a comida eles mesmos têm que pagar, há homens, mulheres e crianças naquele lugar. Parece que naquela época era assim. Quando você era preso em flagrante e ainda não acontecia o julgamento, você tinha que se manter na cadeia. Você tinha que ficar preso, mas o governo não pagava a sua comida, nada. Ela só pagava para você ficar dormindo lá. Então, por isso, ele tinha que comprar a comida. João Miguel, ele era amigado com a Santa. No começo, ela vai visitá-lo com frequência, ela vai providenciar um advogado para defendê-lo, ela vai providenciar palha para ele fazer chapéu, fazer esteira e vender e assim poder se manter lá dentro. Só que aos poucos ele percebe que a Santa vai se afastando dele. E aí vai correndo uma fofoca ali dentro que ela está se envolvendo com o Salu. Quem é Salu? É um dos guardas ali da cadeia. E as visitas dela
vão escasseando tanto que vai chegar um momento que ela não vai mais aparecer lá. E isso vai fazer com que João Miguel, é claro, sofra tanto sentimentalmente quanto financeiramente, porque se era ela que levava a palha para ele fazer chapéu, fazer esteira, ela não vai mais. A história dos presos e a forma como eles vivem ali é muito peculiar. Por exemplo, a gente tem a história de Maria Eloy. Ela era casada, mãe de 2 filhos. O marido a trocou por outra mulher. O que a Maria Eloy faz? Ela esfaqueia com uma navalha o coração dessa mulher. Zé Milagreiro. O que o Zé Milagreiro fez? Ele desviveu um homem que insistia em deixar que a sua burrinha entrasse na roça do Zé Milagreiro e comesse a roça do Zé Milagreiro. Ele tem esse apelido, Zé Milagreiro, porque ele esculpia na madeira votos. Sabe o que é votos? A pessoa faz uma promessa a Padre Cícero, porque ela tinha uma ferida no pé e o pé curou. Aí elas vão lá no Zé Milagreiro, pede para ele esculpir um pé para ele levar lá no Padre Cícero. A pessoa, assim, o voto é isso, ele esculpe o motivo de um milagre na madeira para a pessoa levar para o santo que ele pediu aquela intercessão. Então o Zé Milagreiro fazia isso. A sua mulher e os seus filhos estão vivendo como podem fora da cadeia e vão lá visitá-lo vez por outra. Tem a Filó, uma prostituta, e é ela que cozinha para os presos. Mas a Filó também atacou um homem, a gente não sabe muito bem porquê, e aí ela tá lá presa também. Seu Doca, tem o Seu Doca, o carcereiro. Então, se existia um prisioneiro, ele só dormia na cadeia. Ele tinha autorização para sair e poder trabalhar. Só que um dia ele tem uma síncope, passa mal e morre lá dentro. Então, o seu velório e o seu sepultamento também é descrito com muita sensibilidade pela Raquel de Queiroz. Vai ter o Coronel Nonato. Coronel Nonata, que é inimigo do delegado. Ele vai desviver a tiros o doutor Bentinho, também ninguém sabe por quê, e o coronel vai para a cadeia também. Por conta disso, João Miguel vai estabelecer uma amizade com a Angélica, filha do coronel. É interessante nesse livro que as pessoas que detêm autoridade, elas não têm nome. Elas são conhecidas apenas pelo cargo que elas exercem. Então, por exemplo, o delegado é delegado, o advogado é o advogado, o juiz é o juiz, o promotor é o promotor. Agora, tem nome as pessoas e os que convivem com os detentos, direta ou indiretamente, como é o caso da Santa, como é o caso da Salu, que vivia com a Santa, os guardas. Então a gente vê que a Raquel de Queiroz, com isso, ela humaniza essas pessoas que vêm de uma situação tão precária, tão sofrida, né? Esta é uma obra que carrega muita reflexão. A principal delas é o papel da cadeia. A segunda é a pobreza. Não apenas a pobreza material, mas a pobreza intelectual, que faz com que as pessoas resolvam seus conflitos por meio da violência. E que essa pobreza intelectual, ela atinge a todo mundo. Pobres monetariamente, como é o exemplo da maioria dos detentos ali, como aqueles que têm poder aquisitivo, que é o caso do coronel. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!